Estamos de volta com o último bloco do Política Cruzada deste domingo. A gente está batendo um papo com Rubens Sardenberg, economista-chefe da Febraban. Veio a Uberlândia fazer uma palestra, um bate-papo recentemente com os economistas e com empresários, enfim, com a classe que produz, né, na nossa região, falando sobre as perspectivas do mercado, o que espera do governo, e ele resolveu também bater um papo conosco, está conosco aqui no programa hoje. Ô Rubens, para a gente falar então um pouquinho, já encerrar essa parte aqui que a gente tinha programado, agora é mais um bate-papo mesmo. No bloco passado você me falou que os bancos também gostariam de ofertar juros mais baixos, mas não conseguem. O que o governo precisa fazer para isso acontecer? Eu acho que... Voltado especificamente para os bancos. Eu acho que a gente tem que atacar no Brasil, os pontos que a gente deveria atacar no Brasil, a gente diria para você de forma muito resumida, assim, a questão dos impostos, tá certo? Hoje o imposto é muito grande sobre a intermediação financeira e mesmo a tributação sobre os bancos é maior do que para as outras empresas. Então, se você somar o total, os bancos pagam mais imposto de renda e contribuição do que os outros setores da economia, isso acaba refletindo no spread, e tem o IOF e tem PIS/COFINS na intermediação financeira. Isso é uma coisa que a gente precisaria reduzir. A segunda coisa, nós aqui mencionamos o compulsório bancário, ou seja, quando o banco capta o dinheiro, ele acaba tendo que deixar um pedaço dele no Banco Central sem remuneração ou com uma remuneração que é a mesma que ele paga. E por que ele tem que deixar? Então, por isso é uma coisa antiga que o Banco Central fazia isso de uma maneira para ter mais cautela e para evitar que você tivesse muito dinheiro circulando na economia. Mas hoje você tem outras coisas, outros limites que não necessariamente você precisaria ter. O Brasil, por exemplo, já teve compulsório sobre depósito à vista, que é a conta corrente, de 45%, agora caiu para 25%, mas o país tem 10%, ou seja, 10%, é muito menos. Então a gente acha que precisaria reduzir o compulsório também. Nós achamos que tem a parte de inadimplência, que é uma outra coisa que a gente acha que deveria melhorar, que é você ter condições de ter uma oferta de crédito no Brasil que seja melhor precificada, vamos dizer assim. E uma das coisas que está em discussão é o cadastro positivo. Você sabe que hoje, no Brasil, infelizmente, a gente só tem acesso às informações negativas. Se você não pagou, vai para o Serasa ou para o SPC. Se você não pagou, você sai. Mas a gente não tem a informação sua positiva, que é tudo que você pagou. Tudo que eu paguei, se eu paguei na data, se exatamente. Eu paguei com juros, Isso é o que a gente acabou chamando no Brasil de cadastro positivo, né? Isso é uma medida importante que está no Congresso, na fase final de votação, porque ela, sendo aprovada, vai permitir com que você tenha uma visão melhor dos clientes e você vai poder diferenciar melhor, você vai emprestar com mais segurança, vai ter menos inadimplência e se você acha que vai perder menos, você pode cobrar juros menores em relação a isso, né? Então, assim, isso são medidas que ajudariam e acho que há também uma questão de despesas administrativas que eu acho que aí cabe aos bancos também aumentar a sua eficiência, que é um processo que eles estão fazendo, inclusive com redução de operações físicas, aumento de internet banking, uma série dessas coisas, né? Então, eu acho que nessa direção a gente poderia trabalhar com juros menores no Brasil. Tem uma peculiaridade, Rubens, que é nossa aqui. Foi aprovado há mais ou menos, acredito que uns 3 anos, 4 anos, uma lei que obriga os bancos instalados em Uberlândia a disponibilizarem vigilância armada na área dos caixas eletrônicos. Para quê? Para reduzir os custos disso, porque houve uma série de explosões, ataques a caixas eletrônicos no país e na nossa região aqui foi muito forte, né? Então, havia uma obrigatoriedade de deixar lá o vigilante armado. Mas os bancos aqui nunca obedeceram essa regra. Investiram em outras tecnologias. Colocaram a cortina de fumaça, as portas que se fecham automáticas, mas não disponibilizaram a questão da vigilância. Alegando que teria um custo muito alto. A começar o custo de uma vida. Se houvesse um ataque, o vigilante poderia ser morto, seria um pai de família a menos, uma família desestruturada, daí viriam indenizações e uma série de outras coisas. Como é que está essa questão em específico? A Febraban tem olhado
de que forma para essa questão aqui? Esse é um ponto muito interessante. Você sabe que um dos problemas com relação a essa questão da segurança é que acaba gerando custos muito altos para a intermediação financeira, é que você tem no Brasil, você imagina, no Brasil nós estamos falando de 5 mil municípios, nós estamos falando aí de 27 estados, estamos falando, e cada um praticamente tem uma legislação. E os bancos têm 22 mil agências bancárias, quase 500 mil bancários. E um dos problemas justamente que acontece é que você tem legislações que são específicas em cada um dos municípios, que muitas delas acabam trazendo custos que são muito elevados para isso, né? E que acabam, portanto, gerando impacto, porque você tem não só o custo, mas o problema de acompanhar isso, né? A discussão que se faz é de você federalizar isso. Quer dizer, a ideia que nos parece a mais adequada é que houvesse uma normativa nacional com relação a isso, que os bancos seguissem em todos os lugares. É claro que se você tiver uma coisa muito específica no município, você poderia ter, mas a ideia é que isto fosse federalizado e que se estabelecesse uma espécie de um gabarito nacional para isso. Então, que os bancos seguiriam em todos os lugares, né? E, portanto, você teria a questão da segurança, certo? Mas, ao mesmo tempo, você evitaria ter custos específicos em cada um dos lugares, né? Quando você tem a questão de custos administrativos, esse é um dos custos mais altos que tem, porque você tem que adaptar em cada um dos lugares em função de legislações locais. Muitas vezes você tem, inclusive, que discutir, porque elas não são as mais eficientes, tá certo? Porque acabam só trazendo custos, né? Então, uma maneira seria você ter uma espécie de uma coisa nacional, uma lei, né, que você federalizasse, e a partir daí você tivesse, vamos dizer, os bancos seguindo especificamente essa restrição. Infelizmente, nós temos no Brasil essa questão dos caixas, né, que também é um custo adicional, e que você não tem, por exemplo, nos outros países, né? Isso é um custo que acaba indo para a taxa de juros, né? E você vai nos outros países, às vezes você fica até espantado no meio da rua, no nada, tem um caixa eletrônico, uma coisa que a gente acha, infelizmente, impensável aqui no Brasil. O principal argumento que se usa para essa lei é que lá atrás, nos anos 80, nós entrava num banco, tinha lá 10, 15, 20, 30 caixas atendendo pessoas. Com o tempo, esse número foi diminuindo e o caixa eletrônico lá fora foi aumentando. Isso. Mas o serviço bancário, na visão dessas pessoas, continuou cobrando as suas taxas, né? Diminuiu o número de funcionários, mas continuou tendo rentabilidade com a cobrança de taxas, deixando o serviço para o autoatendimento. E o autoatendimento, quando sofria um ataque, ficava fechado 10, 15, 20, 30 dias até repor tudo isso. Por isso se pensou na lei. A lei está aprovada, está em vigor. Embora se haja uma expectativa de que possa haver uma regulamentação, acredito até que a FEBRABAN esteja buscando isso com o governo federal para regulamentar esse nível nacional, a lei aqui ainda está em vigor. E aí? Não vai haver um conflito? O próprio Ministério Público aqui já chamou os bancos da nossa região aqui para uma conversa, de Uberlândia principalmente, para uma conversa ameaçando multar se não cumprisse a lei. E aí? Olha, infelizmente, no caso específico, eu não tô a par para te dizer exatamente o caso aqui específico, né? Mas o que eu posso te dizer é que certamente os bancos vão cumprir a lei. Isso é uma questão de estar discutindo nas esferas adequadas, né? Mas eu digo para você, acho que não existe a possibilidade dos bancos não cumprirem a lei, né? Eu já vi até casos extremos em que os bancos pararam de atuar num determinado município durante um tempo porque acharam que as condições não eram viáveis, né? Que foi um caso limite, um caso extremo, que, enfim, mas muito raro. Mas não conheço nenhuma situação em que os bancos vão operar descumprindo a lei. Então eu tenho certeza que, embora honestamente não saiba o caso específico, que isso vai ser resolvido, né? Os bancos não vão descumprir uma lei, né, que está em vigor. Tá certo. Rubens Seidenberg, muito obrigado pela sua presença. Olha, obrigado a você. Grande importância o nosso bate-papo. Obrigado a você. Sempre que passar por aqui, a casa está aberta, está à sua espera para um bate-papo continuar. Eu espero que volte a Uberlândia daqui até o fim do ano para a gente poder analisar melhor essa questão do governo. Nós não chegamos ainda aos 100 dias, passando por aqui novamente, já tendo vencido esse prazo, até para a gente sentir melhor como é que a FEBRABAN está encarando isso, né? A expectativa é boa, vamos ver se ela vai se cumprir. Dias melhores. Certamente. A gente encerra o programa de hoje, eu espero que você tenha gostado. Até domingo que vem. Tchau.